Agora a gente vai falar do capítulo 3, da instalação da sessão legislativa. Lembrando que na aula anterior a gente falou da instalação da legislatura. Agora a gente está falando da instalação da sessão legislativa. Lembrando que eu já coloquei aqui no quadro que legislatura é o período de 4 anos e agora a gente vai falar da instalação da sessão legislativa. Olha o que ele fala aqui, artigo 19. A instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, que terá cunho solene e festivo, realizar-se-á às 9 horas do dia 2 de fevereiro. Tá certo? Então a sessão preparatória era no dia 1º de fevereiro. Agora a gente já está na instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, tá bom? Que ele fala lá que vai ser no dia 2 de fevereiro. Parágrafo 1º. Terão igualmente cunho solene e festivo a instalação das sessões legislativas subsequentes e que ocorrerão no dia 2 de fevereiro às 9 horas. Então, todo ano. A gente já visualizou que são 4 sessões legislativas. Parágrafo 2º. Quando caírem em sábados, domingos ou feriados, as reuniões previstas para as datas fixadas nesse artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Ok, natural. Né? Não tem como iniciar no sábado, domingo, nem feriado. Artigo 20, tá bom? Só chamando a atenção que o artigo original foi revogado, depois ele foi alterado e depois ele foi revogado novamente, e agora a gente tem essa última alteração aqui de 2025. A eleição da mesa diretora para a 3ª e 4ª sessão legislativa de cada legislatura realizar-se-á sob a direção da mesa, no decorrer da 2ª sessão legislativa, no intervalo compreendido entre a data da primeira sessão ordinária da 2ª quinzena do mês de outubro e a data da antepenúltima sessão ordinária daquela sessão legislativa, observado no que couber as disposições contidas na seção 2, capítulo 2 do título 1. Então lembra que quando a gente falou da primeira sessão legislativa, a gente falou que tudo aconteceria na sessão preparatória? Aqui não, ele está falando, eleição da mesa diretora para a 3ª e 4ª sessões legislativas de cada legislatura, ou seja, o 2º mandato, lembrando que aqui entram 2 mandatos. O primeiro mandato, que é a 1ª e 2ª sessão legislativa, e depois o 2º mandato, que é a 3ª e 4ª sessões legislativas, tá bom? Ele está falando que essa eleição não vai acontecer exatamente igual como aconteceu anteriormente, tudo no primeiro dia. Vai acontecer sob a direção da mesa, no decorrer da 2ª sessão legislativa. Então é uma coisa mais calma, tem um intervalo maior. No intervalo compreendido entre a data da primeira sessão ordinária da 2ª quinzena do mês de outubro. Então, a partir da 2ª quinzena do mês de outubro e a data da antepenúltima sessão ordinária daquela sessão legislativa. A gente já viu que a sessão legislativa acaba no dia 22 de dezembro, tá bom? Então é isso que ele está falando. Agora tem um período de outubro até a antepenúltima sessão legislativa. Então até dezembro aí para fazer a eleição, a escolha da mesa diretora ou reeleger a mesa diretora, tá bom? Observados no que couber as disposições contidas na seção 2, capítulo 2 do título 1, que a gente já estudou. Parágrafo único. A mesa eleita nos termos desse artigo tomará posse no dia 1º de fevereiro do ano seguinte, em solenidade realizada no gabinete da presidência. Então, nós temos lá a posse dessa nova mesa diretora no dia 1º de fevereiro, e não a eleição no dia 1º de fevereiro. A primeira sessão legislativa, o primeiro mandato da mesa diretora, que é lá no dia 1º de fevereiro, da primeira sessão legislativa da legislatura, ela é eleita no dia 1º e tomada posse no dia 1º, tá bom? Agora aqui não, já a 3ª e a 4ª, ela é eleita no intervalo de 15 de outubro para frente, até antes do encerramento da sessão legislativa, que acaba 22 de dezembro, mas a posse é no dia 1º de fevereiro, tá bom? Artigo 21. A sessão solene de instalação da sessão legislativa terá, na sua primeira parte, aspecto festivo, com a presença de convidados especiais e a apresentação da mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo com assento na Assembleia. Então aqui ele está falando o seguinte, que o governador está participando, não necessariamente ele pessoalmente, mas através de uma mensagem. O governador pode presencialmente comparecer à Assembleia para ler essa mensagem, ou ele pode mandar algum dos seus secretários. Geralmente se manda o secretário da Casa Civil, que é aquele que faz
o contato do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Ele vai lá ler a mensagem do Poder Executivo, tá bom? Então, muito cuidado. Não é o governador que vai necessariamente comparecer à sessão legislativa para ler essa mensagem, tá bom? Artigo 22, ó. Se o próprio governador tiver de ler a sua mensagem, o que será previamente comunicado à Assembleia, uma comissão de 3 deputados, nomeados pelo presidente, o receberá e o conduzirá ao plenário. Ficou bem claro que o governador vai, se quiser, mas é um acordo de cavalheiros. Ele vai, se ele for comparecer, ele vai avisar, vai ser recebido, vai ter todo aquele tratamento lá de uma sessão solene, uma sessão especial, para que o governador faça a leitura da sua mensagem. Parágrafo 1º. Constituída a mesa nos moldes protocolares, o presidente proferirá a locução oficial ao término da qual dirá: está instalada a primeira, a segunda, a terceira, a quarta sessão legislativa da 10ª legislatura, 11ª legislatura. Então, o presidente da mesa diretora sempre vai identificar em que tempo nós estamos. Primeira sessão legislativa, segunda sessão legislativa, terceira sessão legislativa, quarta sessão legislativa, de qual legislatura, tá bom? Então, está instalada a sessão legislativa da legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Parágrafo 2º. Dada em seguida a palavra ao governador, procederá este ou quem o mesmo designar a leitura da mensagem. Então, novamente aqui, ó, vou frisar, ó. Se o governador comparecer, procederá este a leitura da mensagem. Ou caso ele não comparecer, ou quem o mesmo designar a leitura da mensagem, tá bom? A mensagem, ela é obrigatória. Agora, a presença do governador não é obrigatória, tá bom? Essa mensagem existe também quando eu falo de Presidente da República e Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Fim do pronunciamento governamental, declarará o presidente. A Assembleia tomará na devida consideração a exposição que o excelentíssimo senhor governador ou representante designado acaba de fazer dos negócios do Estado. Quando a mensagem for enviada por ofício, o presidente fará proceder a sua leitura pelo primeiro secretário, dizendo ao final: fica a Assembleia inteirada da mensagem do Poder Executivo. Recebida a mensagem, o presidente concederá às bancadas a palavra pelo protocolo a ser usada com vista ao acontecimento da instalação dos trabalhos legislativos. Qual que é a finalidade dessa mensagem? Você lembra do artigo 2º, né, da Constituição, que fala: são poderes independentes e harmônicos entre si? No caso da União, o poder legislativo, judiciário e executivo. Nós temos esse mesmo tipo de mensagem na Constituição Estadual. Eles são independentes e harmônicos entre si, os poderes. Então, o Poder Executivo fala para o Legislativo o que ele pretende fazer durante o ano e como ele pretende contar com o apoio da Assembleia Legislativa. Por isso que ele fala aqui, ó, fica a Assembleia inteirada da mensagem do Poder Executivo. Ou seja, a Assembleia está ciente agora do que o Poder Executivo quer fazer durante este ano. E lembrando, quando o Poder Executivo fala de ano, ele fala de exercício financeiro. Então, a Assembleia Legislativa sabe agora o que o Poder Executivo pretende e vai falar se vai trabalhar junto, se vai cooperar, se vai criar barreira. Então, ele vai, através das suas bancadas, dialogar aí durante o ano para ver se alinham com os mesmos objetivos. Tá bom? Artigo 24. Cessadas as manifestações e antes de encerrar a sessão, o presidente adotará as seguintes providências. Inciso 1. Recolherá as indicações das bancadas para as respectivas lideranças. Inciso 2. Solicitará às lideranças partidárias a indicação dos nomes dos deputados para integrarem as comissões técnicas permanentes, já de início estabelecendo com as várias representações e à vista do disposto no parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Estadual e o que dispõe o artigo 43 e 44 deste regimento, o número de lugares a que cada qual fará jus. Parágrafo único. É facultado ao presidente solicitar que as bancadas indiquem os nomes a que se refere o inciso 1 e 2 deste artigo na primeira sessão ordinária da Assembleia. Então, antes de a gente finalizar esse artigo 24, vamos chamar atenção para um ponto, ó.
Ele falou que solicitará às lideranças partidárias a indicação dos nomes dos deputados para integrarem as comissões técnicas permanentes. Nós temos várias comissões técnicas permanentes. Nós temos comissão técnica permanente, nós temos comissão técnica temporária e nós temos comissões especiais. Então não se esqueçam disso. Você já ouviu falar de CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito? Essa é uma comissão especial, a famosa CPI. Nós temos a Comissão Técnica Permanente, exemplo, Comissão de Constituição e Justiça. Toda vez que um deputado apresenta um projeto de lei, o primeiro passo é passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual que é a finalidade dessa Comissão de Constituição? É verificar se o projeto atende à legalidade da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Exemplo, vamos imaginar que um deputado apresente um projeto aí de pena de morte. Ok, apresenta. Ele pode apresentar? Com certeza ele pode apresentar esse projeto. Agora, vai ser dada continuidade no andamento desse projeto? Não. Por quê? Porque quando for verificar o texto da Constituição, vai falar que é proibida a pena de morte, exceto em caso de guerra. Só que o deputado estadual não pode legislar em caso de guerra, que é área federal. Então, ele vai falar, não é competência do deputado estadual e também contraria a Constituição Federal. Então, morreu o assunto, nem vai ser dado continuidade. Então, nós temos aí as comissões permanentes. Geralmente, as que chamam mais atenção é a Comissão de Constituição e a Comissão de Finanças e Tributação. Por quê? Porque qualquer gasto do governo precisa de dinheiro. Então, naturalmente, a Comissão de Tributação e Orçamento são as partes aí onde você vai arrecadar o recurso e vai falar para onde ele será gasto, tá bom? Então não se esqueça, eu tenho a comissão técnica permanente, eu tenho a comissão técnica temporária e eu tenho a comissão técnica especial, que é a CPI, tá bom? Ele fala aqui para você já o artigo 64 da Constituição Estadual. Vamos lá dar uma olhada? Olha aqui, eu estou na Constituição Estadual, artigo 64. Lembrando que na Constituição Federal também tem as comissões, tá bom? Lá no artigo específico ele fala das comissões, salvo engano, o artigo 68. Artigo 64. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, ok? Constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento ou no ato que resultar de sua criação. Você viu que o regimento estava falando do artigo 64 da Constituição Estadual e a gente foi lá na Constituição Estadual e ele falou da comissão permanente temporária e também falou que tem que observar o regimento. Então você viu que eles conversam entre si. Parágrafo 1º. Na constituição de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Assembleia Legislativa. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei. Lembra que eu falei que o deputado apresenta um projeto de lei e aí a comissão vai discutir e votar se aquele projeto de lei atende à pertinência daquela comissão? 2. Realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil. 3. Convocar secretários de Estado para prestar no prazo de 30 dias informações sobre o assunto de sua pasta ou área de atuação previamente determinada, caracterizando a recusa ou não atendimento crime de responsabilidade. Aí ele continua falando vários itens aí a respeito. E lembra que eu falei que eram 3 tipos de comissões? Mas aqui ele só falou 2 tipos, ó. Comissões permanentes e temporárias. E eu falei, é permanente, temporária e é CPI. Aí lá no parágrafo 3º ele fala da CPI, ó. As comissões parlamentares de inquérito é a mais poderosa comissão. Olha o que ele fala. Por que é a mais poderosa? Porque ele fala aqui, ó, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então ele está falando que a CPI, que é do Poder Legislativo, vai ter poder do Poder Judiciário. Lembra lá que eu falei? Os poderes são independentes e harmônicos. Então cada poder tem uma função típica e função atípica. Aqui, nesse caso, a CPI, que é do Poder Legislativo, vai ter poder de autoridade judicial, ou seja, vai puxar para si uma atribuição que é do Poder Judiciário. Exemplo, dar ordem de prisão. Dar ordem no sentido de ter acesso aos dados sigilosos de determinada pessoa.
Então ele fala aqui, ó, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Assembleia Legislativa. Então, quando a gente vai para o regimento da Assembleia no item das comissões, que está lá no artigo 44, que a gente vai lá dar uma olhada, a gente vai ver o que o regimento da Assembleia fala para as comissões, tá bom? Então, ó, além de outros previstos nos regimentos da Assembleia Legislativa, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos deputados. Então, ó, novamente, vou voltar aqui para vocês. Dentro da Assembleia eu tenho a comissão permanente. Sempre vai ter a comissão permanente. E temporária. Temporária, ele fala que é temporária. Tem data de início e tem data de término, ok? E além dessa temporária, eu tenho a CPI, que ela é um tipo de temporária, só que ela é especial. Por quê? Porque eu preciso, olha o que ele fala para eu ter uma CPI. Eu preciso de requerimento de 1/3 dos deputados. Então eu preciso desse número, 1/3. E ela é criada para apurar fato determinado. Ela não é criada para ver os escândalos de corrupção, ou seja, aberto todo e qualquer escândalo. Não, ela é criada para ver o escândalo de corrupção realizado por determinada pessoa ou por determinada empresa em determinado período. Então é uma coisa bem específica. Então, ó, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Então eu vou verificar se aquela empresa está cometendo determinado ato de corrupção, algum tipo de desvio, tá bom? E por prazo certo, ou seja, a CPI tem um prazo determinado para apurar todas as situações. E aí, qual que é o resultado da CPI? A CPI vai punir alguém? Não, a CPI não pune ninguém. Ela vai concluir e o que ela vai fazer? Ó, sendo suas conclusões, se for o caso, ou seja, se ela descobrir alguma coisa, encaminhada ao órgão competente para que promova a responsabilidade dos infratores. Quem que é o órgão competente? Ministério Público, Polícia, Tribunal de Contas. Então, se ela identificou um crime, ela tem que comunicar à polícia. Ela também tem que comunicar ao Ministério Público para verificar se está tendo improbidade administrativa ou não, além do crime, e também ao Tribunal de Contas para verificar se está lesando os cofres públicos. Então, além de fazer o papel de fiscalizador, ele vai também fazer o papel de distribuidor dessa informação, tá bom? Então não se esqueçam aí das comissões. E vamos voltar lá, vamos lá no artigo 44, vamos aqui no artigo 43 e 44 para verificar aqui no regimento interno o que ele fala sobre as comissões. Ó, da composição e instalação. Artigo 43, assegurar-se-á nas comissões permanentes e temporárias, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, a qual se define pelo número de lugares reservado ao partido em cada comissão nos termos deste regimento. A gente já visualizou isso no texto da Constituição, né? Artigo 44. As comissões se organizarão em geral, dividindo-se o número de membros da Assembleia pelo número de lugares a preencher e o número de deputados de cada partido ou bloco parlamentar existente no início de cada sessão legislativa, pelo quociente assim obtido, desprezada a fração. O quociente final, desprezada a fração, representará o número que cabe a cada partido ou bloco parlamentar. Então, o que a gente visualizou aqui para a gente fixar? Que existe a comissão permanente e a comissão temporária, tá bom? E vai ser proporcional aí à quantidade de parlamentares por bloco parlamentar ou partido. Artigo 45, olha o que ele fala aqui. Estabelecida a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão ao presidente da Assembleia, no prazo de 5 sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada uma delas. Então você viu que o artigo 45 volta ao artigo 24 que a gente estava estudando? Olha o que ele fala aqui, ó. Inciso 1, para a gente relembrar, ó, recolherá as indicações das bancadas para as respectivas lideranças. Ok. Inciso 2, que é o nosso foco. Solicitará às lideranças partidárias a indicação dos nomes dos deputados para integrarem as comissões técnicas permanentes, já de início estabelecendo, com as várias representações e à vista do regimento no parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição e o que dispõe no artigo 43 e 44 deste regimento, o número de lugares a cada qual fará jus. Certo? Então você viu que é importante você ler em conjunto os assuntos. E parágrafo único, é facultado ao presidente solicitar que as bancadas indiquem os nomes
a que se refere inciso 1 e 2 desse artigo, na primeira sessão legislativa, na primeira sessão ordinária da Assembleia. Certo, pessoal? Então aqui a gente finalizou o capítulo aí da instalação da sessão legislativa. Beleza? Valeu!